Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java orientado a objetos. E nesta aula nós vamos estudar os parâmetros e argumentos. Até agora nós aprendemos a definir métodos e nós aprendemos a fazer operações com eles. Porém até agora nós não passávamos parâmetros para esses métodos. Os parâmetros são valores recebidos e que dizem respeito àquilo que o método utilizará no processamento de alguma informação. Então nós temos que a utilização de parâmetros é uma forma estruturada de trabalho e uma maneira bastante segura para nós processarmos uma determinada informação que será passada através de um parâmetro e que a mesma terá acesso somente dentro daquela função. Assim, toda informação que precisar ser processada por um método, ou seja, um determinado dado que não precisa ser conhecido por toda a classe, ele deve ser enviado como parâmetro, evitando dessa maneira o uso de variáveis globais dentro das nossas classes. Os parâmetros eles podem ser de qualquer tipo. Quando você for definir um tipo de dado a ser recebido como parâmetro, você deve trabalhar com esse tipo de informação como se você estivesse declarando uma variável qualquer. E de fato, um parâmetro é uma variável, porém, a mesma só poderá ser acessada de dentro da função aonde ela está declarada. Então nós temos que um método pode receber parâmetros e esses parâmetros serão de um determinado tipo. Assim, toda vez que nós tivermos um método definido, nós poderemos invocar ele passando argumentos para o nosso método. Então nós temos que um método recebe parâmetros, porém quando nós vamos invocar, nós temos que passar argumentos. Basicamente nós estamos tratando da mesma coisa com nomes diferentes, porém quando nós estamos lendo uma literatura onde o autor está fazendo referência a parâmetro, nós já conseguimos identificar que ele está trabalhando dentro de uma função. Logo, quando o autor fala que ele tem que passar algum argumento, a gente sabe que ele está indo invocar alguma função. Então, ainda que parâmetro e argumento pareçam ser sinônimos, na prática a diferença é bem nítida. Então agora vamos colocar mais esse conhecimento em prática. Vamos declarar uma classe e dentro dessa classe vamos declarar um método. Então aqui nós temos uma classe pública de nome main. Dentro dessa classe nós temos que nosso método main será invocado. Então o que nós vamos fazer aqui é declarar uma outra classe. Porém essa classe que nós iremos declarar ela não será uma classe pública. Até porque todo arquivo Java só pode ter uma classe pública. Assim, nós até podemos ter mais de uma classe definida dentro de um mesmo arquivo. Porém, somente uma dessas classes pode ser pública. Aqui eu coloquei parênteses, mas no caso nós estamos definindo uma classe. A classe não recebe parâmetros. Então vamos definir uma função de nome soma. Vamos dizer que essa função ela não vai retornar nenhum valor e o nome dela será soma. Aqui a gente abre e fecha parênteses, que a gente está indicando que nós estamos trabalhando com uma função. E agora nós vamos abrir e fechar parênteses. Feito isso, vamos definir quais são os parâmetros que essa função irá receber. Então vamos dizer que nós queremos um parâmetro inteiro de nome num1. Agora eu vou colocar uma vírgula, dizendo que eu quero definir mais um parâmetro, e esse parâmetro eu vou dizer que ele é do tipo inteiro, e o nome dele é num2. Então aqui nós temos a estrutura básica que nós utilizamos quando nós estamos trabalhando com parâmetros. Primeiro nós definimos qual é o tipo, e na sequência nós definimos qual é o nome do nosso parâmetro. Se por acaso nós vamos receber mais de um parâmetro por uma função, nós utilizamos a nossa vírgula, indicando para o Java que aqui finaliza a declaração do nosso primeiro argumento, e na sequência começa a declaração do nosso segundo argumento. Feito isso, vamos imprimir o resultado para o nosso usuário na tela. Então vamos utilizar a nossa instrução system.out.println. Vamos abrir e fechar parênteses e vamos passar que nós queremos que seja feita a soma de num1 com num2. Ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução. Então aqui nós temos que nós declaramos uma classe de nome cálculo e essa classe tem definida dentro dela um método de nome soma. Esse método só pode ser invocado se for passado dois parâmetros do tipo inteiro. Feito isso, ou seja, após o nosso método ser invocado passando os dois parâmetros do tipo inteiro, esses dois parâmetros serão somados e será então impressa uma mensagem no nosso console com o valor da soma desses dois valores. Então aqui vamos dizer que nós queremos uma variável do tipo cálculo e o nome dela vamos chamar de cal. Agora vamos dizer que a nossa variável cal deve receber uma nova instância de cálculo. Aqui colocamos um ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução e agora nós temos que nós declaramos uma variável do tipo cálculo de nome cal e essa variável vai receber como resposta a instância de uma nova classe cálculo. Então agora vamos pegar a nossa variável cal, que é do tipo cálculo, e vamos invocar o nosso método soma. Então agora nós temos que passar dois valores a serem somados. Vamos dizer que nós queremos somar o valor 5 com o valor 25. Feito isso, vamos mandar executar a nossa aplicação. E como a gente pode ver, o nosso console imprimiu para a gente o valor 30. Ou seja, nós criamos uma nova instância da nossa classe cálculo, armazenamos essa instância na nossa variável cal e em seguida nós invocamos o nosso método soma, que nós temos que esse método está declarado dentro da nossa classe cálculo e nós estamos instanciando esse método através da nossa variável cal.
Para essa função soma, nós estamos passando dois parâmetros do tipo inteiro. O primeiro parâmetro é 5 e o nosso segundo parâmetro é 25. Feito isso, ou seja, após nós criarmos uma instância de cálculo, é invocada a nossa função soma e é passado o primeiro valor e o segundo valor como parâmetro, e esses dois valores então são somados. Então, nós estamos trabalhando com uma classe e nós estamos trabalhando com uma função que está contida dentro dessa classe. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos a trabalhar com parâmetros e argumentos aqui no Java. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!